a boiada tá em casa. O Jair não vale nada, esse cara só te engana. É cana, tá entrando na borracha, não aceita e não reclama. É cana, tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair em cana, tá na hora do Jair, tá na hora. Está começando agora no Web Rádio PP. Brasil! Ali, Marcelo Amigo. Brasil! 19 horas e 34 minutos em Manaus, 20 horas e 34 minutos em Brasília. Evangelista Assunção, Manuel Jesus, Orlando José, hoje, 4 de agosto de 2025, o 216º dia do ano, faltando 149 dias para acabar o ano. Jair Bolsonaro está preso. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair em cana, Jair. Sim, Antônio Valderez, sim, Francisco Bernardo, Jair Bolsonaro está preso. Ele está na cadeia onde nós gostaríamos que ele estivesse? Ainda não, mas começou. Muita gente duvidou que esse dia fosse chegar e ele chegou. Patrícia Marques chegou, Teca Amorim, Terezinha Jesus, Maria Dias. Bolsonaro já está preso. E nós vamos falar muito disso hoje aqui no 10 Minutos. Mas vamos falar mesmo porque sonhou-se muito com esse dia, né? Mas antes da gente começar a falar dele, deixa eu falar dos aniversariantes aqui do dia. Cadê? Vamos lá. Hoje é aniversário de Louis Armstrong, músico estadunidense. Aniversário de Dominguinhos do Estácio, músico brasileiro talentosíssimo. Aniversário do Barack Obama, ex-presidente estadunidense. Aniversário do Max Cavaleira, também músico brasileiro, guitarrista do Sepultura. Falando em guitarrista, também é aniversário do Bento Inoto, guitarrista dos Mamonas Assassinas, né? Falecido em 96. E falando em japonês, aniversário do Yuji Tamashiro também, do PlayStation. E aniversário também do Marcos Goleiro. Hoje é dia do padre, hoje é dia nacional da campanha educativa de combate ao câncer. E hoje, Jair Bolsonaro foi preso. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair em cana. Gente, eu tô com medo de derrubar a live de tanto que eu vou usar essa música, que eu queria ficar dando loop infinito nela aqui. Mas é isso, pessoal. Aconteceu. Hoje, por volta de 17 horas, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do Jair Bolsonaro. É domiciliar, mas já é alguma coisa. Anotem o que eu tô dizendo aí. Bolsonaro hoje começa a cumprir pena. Não cumprir pena, que a prisão ainda é preventiva, mas começa a sua prisão. Dessa prisão, ele só vai sair daqui a alguns meses para um presídio. Ponto. Não há alternativa. Ele já merecia estar preso há muito tempo e merecia muito tempo. Mas ele foi recebendo benesses. Gente, eu não vou... Hoje o programa é diferente, tá? Eu não vou fazer o Giro de Notícias. Até porque o Giro de Notícias Nacional, todos os portais, o Perfil Político, a Carta Capital, o Brasil de Fato, o Brasil 247, o ICL Notícias, todos eles, sem exceção, estão falando desse grande dia, da prisão de Jair Bolsonaro, que aconteceu finalmente. E agora, vamos explicar. A gente está vendo a fascistaiada, os delinquentes, né? O Bananinha, o Flávio, o Nicolas Ferreira, todos eles dizendo, é um absurdo e tal. Vamos primeiro fazer um retrospecto aqui. Vamos voltar no tempo, Maurício Almeida, para a gente relembrar como que o Bolsonaro chegou até agora. Primeiro,
Bolsonaro já tentou fuga, já promoveu atos de fuga 2 vezes. Dia 30 de dezembro de 2022, 2 dias antes de acabar o mandato dele, quando ele pegou o avião presidencial, se tacou para os Estados Unidos e não voltou mais de lá. Por que que ele foi embora? A desculpa dele no julgamento ao STF, no STF, é que não ia pegar uma vaia histórica. Mentira. A questão não era lá essa. Ele foi embora porque ele sabia dos crimes que cometeu e ele tinha receio que, uma vez fora do poder, uma vez sem a blindagem do Ministério Público, sem a blindagem do cargo que ele, para nossa infelicidade, para nossa desgraça, ocupou por 4 anos, ele tinha receio de, uma vez fora do cargo, ser preso imediatamente. E é o que ele merecia que tivesse acontecido. Merecia muito, infelizmente não aconteceu, mas ele sabia que era uma possibilidade, então meteu o pé, ficou lá nos Estados Unidos. Quando a coisa acalmou, que ele viu que não aconteceria a prisão sumária, daí ele resolveu voltar. Meteu a violinha no saco, voltou para cá e ficou respondendo ao processo. Ele teve um outro indício de fuga, um outro ato de fuga também, depois do carnaval do ano passado, em 2024, quando apreenderam o passaporte dele, e ele tinha o grande receio, ele acreditava que seria preso em breve, então o que que ele fez? Ele meteu o pé para dentro da embaixada da Hungria. Eu comentei no programa de sexta-feira, inclusive, as possibilidades de fuga dele, para quais embaixadas ele fugiria. As possibilidades eram a Argentina, porque o Javier Milei é do time dele, é da patota dele, mas também não era muito seguro tentar fugir para a Argentina, porque o Javier Milei não tem o pleno controle do país, os golpistas que tentaram se esconder lá estão tendo problemas com a justiça, muitos estão presos lá, inclusive, então havia uma possibilidade, mas não era plenamente seguro para o Bolsonaro fugir para lá. Uma outra possibilidade seria El Salvador. Ali sim, o Nayib Bukele, que é da turma bolsonarista também é lacaio do Trump. Ele tem o pleno controle do país, então ele poderia bancar a estada lá. Só que El Salvador não tem postura, não tem robustez institucional enquanto nação. Isso não é nenhum demérito ao povo de El Salvador, mas institucionalmente ele não tem robustez para comprar uma briga dessa e peitar o Brasil. Então, dificilmente eles se meteriam, apesar de serem uma opção. A segunda opção mais palpável para o Bolsonaro fugir seriam os Estados Unidos. Ali sim, os Estados Unidos têm musculatura para bancar uma decisão dessa, poderiam comprar a briga, mas há uma incerteza ainda, porque o próprio Trump ele não tem certeza da permanência eterna no poder que ele está construindo. Ele está tendo dificuldade na redistribuição dos distritos eleitorais dos Estados Unidos, que são os pontos de eleição. Então a coisa não era extremamente segura, ainda que pareça segura hoje, em algum momento pode ser que os republicanos percam a eleição e um governo que assumir resolva botar os bolsonaristas para fora. E a opção mais segura para ele fugir seria a Hungria. Por quê? Porque o Viktor Orbán é do time deles, de fascista. O Viktor Orbán é um ditador na Hungria, ele tem pleno controle das instituições, tem controle do legislativo, do judiciário, exerce o executivo. Ele frequenta aquele CEPAC, que é um encontro internacional dessa turma fascistoide. Então, lá ele teria segurança. Por isso que, em fevereiro do ano passado, ele optou por se esconder por 2 dias na embaixada da Hungria. Aquilo foi um ato passível, um ato de interpretação de fuga. E mesmo assim, o STF relevou, não tocou no assunto, beleza. Esse país tem 210 milhões de pessoas hoje. A gente tem aproximadamente 210 milhões de pessoas dentro do Brasil. Eu sou advogado há 11 anos. E eu digo para vocês com toda a tranquilidade do mundo, sem medo nenhum de errar. Não existe uma única pessoa nesse país, e eu posso falar de todos os tempos, que teve
tanto respeito ao contraditório, à ampla defesa, às garantias processuais, quanto Jair Bolsonaro. Tudo o que era possível se respeitar, e eu não estou criticando que ele tenha recebido essas garantias, esse devido processo legal. A minha raiva é que isso não vale para todo mundo. Toda a compreensão judicial, a gentileza do poder judiciário, Durval de Jesus deu para... pra puta que pariu. Hoje eu tô assim mesmo, tô poucas ideias hoje. Toda a leniência, toda a compreensão, toda a gentileza que o poder judiciário demonstrou com esse marginal chamado Bolsonaro, ela não demonstrou com outras pessoas. Eu já falei aqui, tá no YouTube, quem quiser procura lá no YouTube, na Web Rádio App, tem o programa do caso Eberson. Eberson é um cara daqui de Manaus, que ele foi acusado injustamente de ter abusado de uma criança. Ele sempre negou o crime. Ele passou 3 anos preso. Ele foi violentado na cadeia. Ele foi infectado com HIV na cadeia. Ele foi viciado em drogas na cadeia. E depois de 3 anos, conseguiram mostrar que ele era inocente, que o processo estava todo errado e soltaram o cara. Se tivessem tido 1% ou menos, tivessem tido 0,5% do garantismo com o Eberson que se teve com o Bolsonaro, a história do Eberson seria outra. A gente teve recentemente, isso tá bombando ainda aqui no Amazonas, uma mulher indígena que também foi acusada de um crime, tinha um mandado de prisão contra ela. Ela disse que nunca cometeu esse crime, não sei nem se ela tinha consciência da existência do processo. E ela ficou presa numa cela com vários homens no interior. Ela foi violentada várias vezes pelos presos, por policiais, civis, militares, por guardas municipais. E agora, finalmente, começou a haver um pouquinho de justiça, se é que isso é possível. Essa moça está em domiciliar até agora, estão acompanhando o caso dela. Aqueles a quem ela acusa de terem violentado ela estão presos. Mas nada devolve o que passou. Se a justiça tivesse tido com essa moça 0,01% da garantia processual, do respeito ao princípio da presunção de inocência que teve com Bolsonaro, isso não teria acontecido com essa moça. Tá rolando no YouTube nesse momento, no YouTube não, nas redes sociais nesse momento, um vídeo de um rapaz, um faxineiro negro, que o policial disse que o perseguiu, que o cara apontou a arma para ele, que aí ele invadiu a casa, que ele pulou o muro, tinha arma e tudo, e um vídeo na câmera do policial mostrou que era tudo mentira, o cara não fez nada, ele estava dentro de casa com a família dele, ele recebeu uma arma na cabeça, ele foi agredido, e ele foi preso, e ele passou 9 meses preso, até que por conta daquele vídeo se mostrasse que o policial estava mentindo e que ele era inocente. Mesmo caso, se a justiça tivesse tido 0,001% de parcimônia com esse faxineiro do que ela teve com o Bolsonaro, esse cara não tinha passado 9 meses preso. Então, eu não costumo falar palavrão, mas eu vou falar. Esse filho de uma uta do Bolsonaro teve garantido tudo o que todo advogado criminalista no Brasil sonha que exista para todo mundo. Esse marginal teve. Nesse exato momento, são 19 horas e 47 minutos em Manaus, são 20 horas e 47 minutos em Brasília. Tem 202 pessoas me assistindo ao vivo aqui no TikTok e mais um monte aqui no Web Rádio App também. Enquanto a gente está conversando aqui, enquanto eu estou fazendo esse programa, enquanto vocês estão me assistindo, tem milhares de pessoas no Brasil que estão presas injustamente. E nenhuma delas é o Bolsonaro. O Bolsonaro teve vários indícios de fuga. O Bolsonaro tinha cautelares e ele as desrespeitou quando fez aquele showzinho dele na Câmara, mostrando a tornozeleira, dizendo, daqui eu só respeito a lei de Deus.
que ele estava dizendo ali? Se ele só respeita a lei de Deus, está querendo dizer que ele não respeita a lei dos homens. Meu amigo, eu respeito a fé de todo mundo. Eu sou crismado, eu sempre falo isso. Todo mundo tem direito a ter sua fé, a ter sua religiosidade, sua espiritualidade respeitada. Mas isso não exime ninguém, Sueli Caetano, de ter que respeitar as leis da sociedade em que nós vivemos. Bolsonaro tradicionalmente faz isso, ele estica a corda, ele dá um passinho, ele dá 2 passos para frente e volta um para trás. Ele fez isso quando era presidente. De que forma ele fazia isso? No 7 de setembro. No 7 de setembro de 2021, quando ele chamou Alexandre de Moraes de canalha, falou que não respeitaria mais nenhuma decisão do Alexandre de Moraes, e no outro dia fez uma cartinha arregando, pedindo desculpa, reconhecendo as qualidades do ministro Alexandre de Moraes, porque me equivoquei, porque no calor, beleza, arregou. Ele fez isso durante toda sua vida, quando ele fazia aqueles discursos, acabou, porra. Então, a consequência finalmente uma hora chegou. Uma coisa que é muito importante, Antônio Rocha, a gente comentar, Mauro Cunha, Nadir Prado, Oswaldo Rodrigues, o Bolsonaro não recebeu uma tornozeleira eletrônica simplesmente pelo risco de fuga. Como eu já falei, risco de fuga ele já tinha apresentado 2 vezes. E em 2 momentos ele tinha se colocado em situação de fuga porque ele estava em locais onde ele não podia ser alcançado diretamente pela justiça brasileira. E mesmo assim não colocaram a tornozeleira dele. Ele recebeu a tornozeleira, ele recebeu as medidas cautelares porque ele estava cometendo naquele momento o crime de coação no curso do processo. Ele, marginalzão, juntamente com o marginalzinho do filho dele, o Bananinha, que estava lá nos Estados Unidos, estavam praticando atos visando intimidar o poder judiciário, visando impedir que o poder judiciário trabalhasse. E aí é curioso, é engraçado até ver como esse sujeito é macho na frente de um celular, que agora nem isso ele tem mais, graças a Deus, para poupar a gente de ouvir tanta merda que ele falava. Mas é curioso como ele é macho na frente de um celular, mas na frente da justiça, ele fica gatinho, ele fica levinho. Todo mundo já viu aquele vídeo patético dele, aquele vídeo ridículo do depoimento dele, em que ele responde a perguntas do ministro Alexandre de Moraes. E aqui eu não estou endeusando o ministro Alexandre de Moraes, não. É um funcionário público que está cumprindo com maestria a sua função. Discordo de algumas decisões, óbvio, eventualmente há uma discordância e isso não é problema nenhum. Mas ele está cumprindo com maestria a sua missão. O Brasil, a história da democracia brasileira já tem uma dívida com o ministro Alexandre de Moraes. E durante o interrogatório do Bolsonaro, o Bolsonaro ficou quietinho, pediu desculpa. O ministro Alexandre de Moraes perguntou dele: senhor presidente, o senhor falou nesse vídeo que eu receberia 30 milhões, o outro 50 milhões, o outro 40 milhões. Qual era o indício que o senhor tinha disso? E aí ele, como um covarde que é, como um rato que é, disse: senhor ministro, não tinha indício nenhum, peço desculpas. E até brincou, falou lá: senhor ministro, eu posso fazer uma brincadeira? Eu queria lhe convidar para ser meu vice. Covarde, rato. É isso que Bolsonaro é. E aí tem um vídeo que rola de um filme, eu não consegui encontrar esse filme ainda. Se alguém souber, coloca aqui no chat o nome do filme, por favor. Em que aparece olha, a Deremy Nunes está dizendo: tem que ser indiciada a Nicole. Tem que ser indiciado também a Nicole. Tem que ter providência contra esse sujeito também e contra toda essa patotinha. Espero que haja. A Nicole, a Dernunes dizendo: Xandão, amo. Francisco Magal, boa noite, Francisco Magal. Deixa eu mandar um oi pra galera do chat aqui, enquanto eu tô falando, que eu até me empolgo aqui, viu? Cadê? Quem mais? Boa noite, Francisco Magal. Seja bem-vindo, Francisco. Nadir Prado. Nicolas Ferreira é outro que desafiou Alexandre de Moraes e o Supremo com várias ofensas. Vai ser responsabilizado em algum momento. Adelson Alves da Silva, Bolsonaro presidiário. Deremy Nunes, não discordo do Xandão em nada. O Jota tá mugindo aqui. O Jota, eu ia fazer eu vou salvar uma vinheta aqui de um mugido
para quando vocês vierem, tá? Volta aqui amanhã 19 horas, você já vai ter de novo. 19 horas Manaus, tá? 20 horas Brasília, não sei de onde tu tá mugindo aí. Então é o seguinte, tem um filme que aconteceu em que um sujeito, uma pessoa está de frente para um tribunal e o cara fala, eu não respeito esse tribunal, eu não reconheço em vocês a legitimidade para me julgar. Se vocês quiserem me prender, venham armados, porque eu vou resistir. Se vocês quiserem me multar, sequestrem meus bens, porque eu não vou pagar nada para vocês. E eu digo agora, libertem esses miseráveis que estão aí, tinha alguém preso também, e me prendam no lugar deles. Era exatamente isso que o gado esperava que o Bolsonaro fizesse. Só que ele não fez, porque ele é covarde. Ele é um rato. E a gente vê, Nivaldo Cardoso, Leonardo Todeschini, Agenor Vieira, a diferença de postura que tem, da postura que tem um homem inocente, um homem íntegro e um homem indignado com a perseguição que está sofrendo, para um rato. Olha o depoimento do Lula, tem no YouTube. Quando terminar o programa, vocês procurem aí, quem quiser, tem o depoimento do Lula para o Sérgio Moro. O Lula enfrenta. Ele fala, doutor, não tinha por que alguém invadir minha casa, nunca me chamaram para depor, e ele tá certo. Não existe, hoje em dia é até proibido essas conduções coercitivas. Nunca tinham mandado uma mensagem, uma intimação pro Lula dizendo, venha depor. Simplesmente acordaram um dia, botaram a polícia na frente da casa dele. E ele foi lá e os enfrentou. Quando ele estava sob ameaça de prisão, todo mundo disse para ele, a turma do entorno, presidente, vá para uma embaixada, o senhor vai conseguir asilo em qualquer país. O Temer, que era o presidente da época, vai lhe dar salvo-conduto, o senhor pode sair e ir para o exterior. Ele falou, não vou para Curitiba enfrentar esses bandidos. E foi. Ficou 580 dias preso injustamente. Viu seu irmão morrer e ele ser impedido de ir ao enterro. Viu o seu netinho de 7 anos, isso é o que me dói pra caramba, cara, isso é toda vez que eu lembro disso, eu comento porque, porra, eu tenho filho e é uma dor que ninguém devia sentir, neto é filho ao quadrado, e ele saiu da cadeia para ir pro enterro do seu neto, mas ele não pôde ficar os últimos minutos com o seu neto, não pôde dar um último abraço no seu neto em vida, não pôde colocar o seu neto no colo, porque ele era um homem inocente que não se curvaria àquilo. Quando ofereceram a ele uma tornozeleira eletrônica para ficar em casa, ele falou, e tem vídeos aí a balde disso, não aceito tornozeleira porque tornozeleira é para pombo correio, não vou ficar em prisão domiciliar porque minha casa não é cadeia. Um homem íntegro. E agora a gente está vendo a diferença exata de postura. Essa foi a postura de um homem íntegro e inocente. Bolsonaro assume a exata postura de um rato culpado. Deixa eu dar uma lida aqui de novo nos comentários da Valéria, aqui ansiosa para ver o chilique do Bananinha. Já começou, Valéria, corre lá no Twitter dele. A Daime comentando, ansiosa. Cadê? Meu Deus, sumiu aqui. O atropelando os argumentos. Magnitsky, que Magnitsky, tu tá sonhando com isso ainda? A aposta já foi feita, já aplicaram a Magnitsky aí. Bolsonaro tá preso, Carla Zambelli tá presa. O Trump não manda no Brasil. O Brasil não vai parar e acabou-se. Leonardo Todeschini aqui, comentário. Agora quero ver o Eduardo Bolsonarista. Vai dar a rosca pro Trump. Não duvido não, né? O De Luizol, Bolsonaro homem correto e honesto, diferente desse outro. Muito correto. Vai lá rezar pra pneu, vai. O William Venhaca, preso tá o pirulito. Não entendi porra nenhuma disso, mas deve ser o Bolsonaro, né, que tá preso. Enfim, o Bolsonaro ele já podia e ele já deveria ter sido preso muito antes. Não foi a primeira nem a segunda vez que ele descumpriu medidas cautelares. O Supremo Tribunal Federal tem sido extremamente leniente com ele. Ele começou a tumultuar o processo. Tiraram o celular dele para apurar crimes. Ok. Depois ele continuou dobrando a aposta. Mete uma tornozeleira nele para proibi-lo de continuar cometendo crime. Ele continuou cometendo crimes. Podiam ter mandado ele para um presídio lá, mas optaram pela prisão domiciliar. Agora é o seguinte, se ele fizer qualquer besteira de novo lá, não tem mais onde correr. É papuda, é cadeia. E a cadeia está chegando.
Qual é o destino do Bolsonaro, Nadir do Prado? Hoje, 4 de agosto, foi decretada a prisão domiciliar dele. Ele já está correndo o prazo para alegações finais no processo dele. O que são as alegações finais? É autoexplicativo, é o último momento em que é a vez da defesa falar. A defesa sempre fala por último. Quando acabar as alegações finais, o processo já fica concluído para a sentença. Daí o ministro relator vai ponderar o inquérito, a denúncia, o que se apurou durante o processo, depoimento de testemunha, provas produzidas, perícias da cariação, depoimento dos réus, perguntas do Ministério Público, perguntas da defesa, depoimento do delator, que é o Mauro Cid. E aí ele vai dar o seu voto. Olha, o meu voto é esse. De acordo com tudo que a gente apurou no processo, eu entendo que o réu deve ser absolvido, que deve vir competência, que ele deve ser condenado. Não dá para brincar, para fingir que nada aconteceu. O Bolsonaro será condenado porque tudo que ele fez é muito grave, tudo está absurdamente documentado, tem prova, testemunho. Eu até costumo brincar dizendo que a lei brasileira diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Mas ela não diz que alguém é proibido. Então, como não é proibido, os caras produzem provas contra ele a balde. Então, está documentado, ele vai ser condenado. Quando o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, terminar o seu relatório, o seu voto, fizer o que ele acha que deve ser a sentença, ele vai disponibilizar para os colegas ministros, para os outros 4 ministros, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia, e eles vão marcar uma sessão de julgamento. Desculpa. Nessa sessão de julgamento, eles vão decidir se acompanham integralmente o voto, se acompanham parcialmente, se divergem totalmente, se tem alguma outra interpretação. Ok. E aí, ao final, a sentença estará dada. Quando sair a sentença, muito provavelmente o Bolsonaro ainda vai meter, tanto o Bolsonaro quanto os outros réus, que vai ter muita gente condenada, vão meter um recurso chamado embargo de declaração. Só que o embargo de declaração, ele em regra, não tem o poder de mudar uma sentença. Pode haver uma mudança através do embargo de declaração? Pode, mas não é comum, não é para isso que o instrumento serve. Então, eles vão apresentar e vai se responder aos embargos, o que for pertinente, o que não for pertinente, e após isso, acabou. Trânsito em julgado. Vai sair a carta de condenação de todo mundo e o marginal do Bolsonaro vai sair da casa onde ele já está preso hoje, dentro de um carro da Polícia Federal, muito provavelmente ou para um presídio ou para uma unidade da Polícia Federal, que é onde ficaram presos os outros 2 ex-presidentes. E aí sim, meus amigos, ou seja, mas o fato é, hoje, 4 de agosto, começou a cadeia do Bolsonaro. Ele só vai andar solto, só vai poder ter a chance de andar solto na rua de novo daqui a muitos, muitos, muitos anos. E isso é uma coisa boa, porque finalmente a gente está vendo acontecer lei, a gente está vendo finalmente esse sujeito ser responsabilizado pelos seus crimes. Cara, eu fiquei feliz com a prisão do Bolsonaro, fiquei. Peguei a turma aqui, a gente até brindou, feliz. Agora, eu queria ver o Bolsonaro preso pelas mais de 400 mil mortes que ele provocou durante a pandemia. Queria ver ele responsabilizado por isso, queria ver ele sentado no banco dos réus, queria vê-lo respondendo por todas essas mortes. Infelizmente a gente não viu, mas se é o que tem, eu me conformo. Se o caminho para ele ir para a cadeia é esse, eu me considero satisfeito, porque me doeria muito mais ver esse sujeito livre, leve e solto, como a gente estava vendo até algum tempo. Não vai acontecer. Se ele tinha alguma chance de tentar um acordo, como fizeram com o Fernando Collor, Collor foi preso, transitado em julgado pelo STF, regime fechado. O que ele fez? Foi pedir punição para juiz? Não, ele calou a boquinha dele, se recusou, teve um acordinho e tal, e ele está cumprindo pena numa cobertura de frente para o mar lá em Maceió. Gosto disso? Não gosto. Queria que ele estivesse numa cela, como milhares de outros brasileiros, que inclusive estão lá sem culpa formada. Sem
ter uma condenação. Sim, a gente tem 40% dos presos no Brasil hoje não tem sentença. Estão presos sem terem sido julgados. Mas o Collor está julgado, condenado, transitado, julgado e está numa cobertura de frente para o mar. Bolsonaro ia conseguir isso também. Poderia conseguir, mas não. Resolveu gritar, latir, prejudicar a economia brasileira, buscar sanções, difamar autoridades brasileiras. Então, meus amigos, a boa vontade que o mundo, que o Poder Judiciário demonstrou com o Collor, e que eu não gosto, de novo, para deixar claro, não gosto do que aconteceu com o Fernando Collor. Dos males o menor. Mas, ok. Mas isso, nem isso, Bolsonaro vai ter. Aguardem, o que a gente vai ter para Bolsonaro é semelhante ao que está acontecendo com Daniel Silveira. O rigor da lei. O Daniel Silveira está preso hoje em dia, já podia estar no semiaberto. Só que ele sempre demonstrou um total desprezo pela lei brasileira, pelas medidas cautelares. Então fica no fechado. É o que vai acontecer com Bolsonaro. Ele vai apelar para a saúde dele. Vai dizer que está doente, que não tem condições de ficar preso, para ficar em domiciliar, hospital. Ele pode até vir a ficar, porque realmente a condição de saúde dele não é fictícia. Eu não sei se a facada foi real, se não foi. Tenho amigos que acham que não foi. Tem uma amiga minha, inclusive, advogada, que ela trabalhou muitos anos com edição de imagem e ela bate o pé de que não teve facada nenhuma, que aquilo foi um fingimento. Ok, mas houve uma cirurgia, ele tem as questões de saúde dele. Ele vai tratar num hospital penitenciário, como todos os brasileiros que estão no sistema carcerário. E anotem essa data, 4 de agosto de 2025. O Bolsonaro, por muitos e muitos e muitos anos, não vai andar solto pela rua. Deixa eu dar uma lida nos comentários de novo aqui, atropelando os argumentos esquerdistas cancerígenos. Olha como o cara escreveu cancerígenos, velho. CAMCERIGI. NOS, vocês são os conédias criando uma história ocária. Cara, eu não te conheço, mas tu é analfabeto, né? Pelo amor de Deus. Olha o Jorel contando papuda nessa semana, ainda nessa semana aí. Ah, eu queria muito, Joel. Queria muito. Marcel Hotz, ele não tá precisando de umas aulinhas de português, não, cara. Esse cara precisa de uma reconfiguração cerebral. Com certeza. Ó, o Leonardo Todeschini dizendo aqui que a facada foi fake, que ele teve uma hérnia. Já me falaram disso também, Leonardo Todeschini. É possível isso. Eu não descarto essa hipótese. De que ele tinha hérnia, já precisava da cirurgia, e aí criou a lambança da facada lá, né? Cadê o Joruan? Ele e seus filhos são puxa-saco dos Estados Unidos? São puxa-sacos. Ele, o Eduardo Bolsonaro e a namorada dele, o Paulo Figueiredo, né? Cadê quem mais? Papuda ainda nessa semana. Cadê? Vão aguardando MX preso. Deus, o cara não sabe escrever, velho. Pereirão, Lula ladrão SC. Lula ladrão roubou meu coração, né? Lucas Alpinista. E viu, amigo? Só história pra você. Eu atropelando os argumentos todo semi-analfabeto, né? Pereirão, Bolsonaro pra sempre. Pra sempre preso, Pereirão. Concordo com você. Cadê? Vocês esquerdistas são câncer, blá, 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 mugindo. Tá aqui, tô anotando o seu perfil. Olha, né, daqui a alguns dias vou te perturbar. Meu perfil tá aqui, cara. Segue aí, aproveita e já segue meu canal. Segue o canal da Web Rádio App no no YouTube também. Aí tu vai lá frascar comigo, tá? ADM32, olha a piada que os petistas acham que todos os brasileiros devem concordar com eles. Olha, Leonardo, pô, caminhoneiro, Leonardo Todeschini, parabéns, cara, bacana. Lindomar Aparecido, olha a foto dele, é o perfil de um cachorro. O cachorro vira lata ele, Todeschini. Esse é o naipe. Enfim, galera, eu poderia passar a noite toda aqui. Assim, eu quero deixar aqui, eu vou parar aqui a vinheta pra reclamar. Se alguém tiver contato do WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes, mande pra ele. Ministro Alexandre de Moraes, eu tô chateado com o senhor. Eu tava com a minha pauta toda prontinha aqui, cara. Tava bonitinha e tal. Não vou falar do que era porque não faz mais sentido.
E aí, 5 da tarde, na hora de Manaus, né, sai a decisão, aí eu mudo minha pauta toda. Então, eu tô chateado, ministro. Mentira, brincadeira, gostei. Motou o primeiro pé dele na cadeia. Olha, Maria Deilda falando também que Alexandre de Moraes, nosso orgulho, é isso aí. Marcos Santana, Moraes prende logo o canalha do Bozo. Marcos, ele já tá preso. Tá preso e vai ficar por um bom tempo, por muitos anos ainda. E eles diziam, né, se for prender o Bolsonaro, o Brasil vai parar. Gente, eu tava agora há pouco numa avenida aqui de Manaus, lanchando. Nós brindamos para comemorar a cadeia do Bolsonaro. Aí eu saí, eu olhei na rua, o trânsito tava do mesmo jeito. Quando eu sair daqui, eu vou abastecer meu carro, eu vou perguntar, frentista, vocês estão em greve? Prenderam o Bolsonaro e nada mudou. E Marcos Santana, ele vai pro presídio logo logo. Vai acontecer. Gente, 20 horas e 9 minutos em Manaus, 21 horas e 9 minutos em Brasília. Obrigado para todo mundo que me acompanhou aqui na Web Rádio App. Esse é um dia especial, não teve chave hoje. Olha, não teve chave. Olha, Leonardo Todeschini, tu me quebrou aqui, Leonardo Todeschini. Prende e joga a chave fora, concordo. Gente, aproveitar que tem muita gente online aqui. Todo dia, 20 horas Brasília, 19 horas Manaus, eu tô online aqui no TikTok e no www.webradioapp.com, tá? Entrem lá no Web Rádio App, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, tem música 24 horas por dia e você vai poder me ouvir sempre aqui e interagir, beleza? Programa chegando ao fim hoje, 36 minutos já de programa, ainda tô pensando, ainda vou comemorar alguma coisa hoje, ainda vou ver se eu acho uma champanhe ali pra estourar. Obrigado para quem me acompanhou. Assim que terminar o programa, procura lá o YouTube da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário se você gostou do tema. Manda para alguém que você acha que tinha que ouvir. E você que está vendo pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde. E de segunda a sexta, 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. E finalizando, Bolsonaro está preso. Fui, valeu galera, até amanhã.